Quem eram os Edomitas? Descubra a história de Edom, o irmão de Israel na Bíblia. Os Edomitas são frequentemente mencionados na Bíblia como adversários do povo de Israel. Mas quem eram eles realmente? Neste vídeo, vamos explorar a história dos Edomitas desde a figura central de Esaú até o seu declínio final. A palavra Edom tem como significado vermelho e é utilizada na Bíblia para se referir a Esaú, ao território de Edom e aos habitantes desse mesmo território. Existem 3 explicações principais sobre a aplicação e o significado de Edom. A primeira, amplamente aceita pelos estudiosos, sugere que o termo foi aplicado a Esaú e seus descendentes em conexão com o guisado pelo qual ele trocou seu direito de primogenitura. O guisado preparado por Jacó para Esaú tinha uma coloração avermelhada, o que pode ter influenciado a associação com o termo vermelho. Além disso, Esaú também era ruivo, e o uso do termo Edom pode estar relacionado a essa característica física. A terceira hipótese para o uso do termo está ligada às características geográficas da região de Edom, marcada por rochedos e montanhas de arenito vermelho. Se essa última explicação estiver correta, há chances de que a terra tenha sido chamada de Edom, antes mesmo dos descendentes de Esaú habitá-la. Independentemente da origem exata do termo, fica claro que para compreender a história dos Edomitas, é essencial começar pela figura central de Esaú como patriarca desse povo. Esaú, personagem central na história dos Edomitas, é conhecido por sua decisão impulsiva de trocar seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Essa escolha revelou não apenas sua falta de consideração pelas bênçãos espirituais, mas também sua preferência pelo imediatismo e satisfação dos desejos físicos em detrimento das promessas divinas. No contexto hebraico, o direito de primogenitura representava não apenas uma herança material, mas também a posição de líder social e espiritual na família. Ao menosprezar esse direito, Esaú demonstrou desdém pelo plano de Deus e pela herança espiritual que poderia ter sido sua. A decisão impulsiva e carnal de Esaú moldou não apenas sua própria vida, mas também a trajetória dos seus descendentes, os Edomitas. Essa inversão dos valores espirituais por interesses terrenos se refletiu nas hostilidades e conflitos futuros entre os Edomitas e o povo de Israel. A rivalidade entre Jacó e Esaú, irmãos gêmeos com destinos divergentes, foi o ponto de partida para a relação conturbada entre Israel e Edom. Filhos de Isaque e netos de Abraão, Jacó e Esaú compartilhavam o mesmo ventre, mas suas histórias tomaram rumos opostos. Enquanto Jacó valorizava as bênçãos espirituais e reconhecia a importância do direito de primogenitura, Esaú agiu impulsivamente ao trocar esse direito por um simples prato de lentilhas. Essa escolha revelou não apenas a falta de discernimento de Esaú, mas também sua priorização dos desejos físicos em detrimento das promessas divinas. A narrativa bíblica destaca a importância simbólica desses eventos na definição dos destinos das nações que surgiram dos descendentes de Jacó e Esaú, Israel e Edom. A rivalidade entre esses povos refletiu a disputa espiritual que começou no ventre materno e se estendeu por gerações, resultando em hostilidades marcantes ao longo da história. Os Edomitas escolheram se estabelecer em uma região montanhosa ao sul de Israel, conhecida por sua topografia desafiadora. Essa área era caracterizada pela escassez de chuvas, o que resultava em uma terra considerada pouco fértil. No entanto, os Edomitas desenvolveram técnicas agrícolas para lidar com essas condições adversas, cultivando trigo e plantando videiras e oliveiras em algumas partes do território. Além da agricultura,
os edomitas se dedicavam à extração de cobre, aproveitando os vastos depósitos minerais presentes na região. Essas minas eram uma fonte significativa de riqueza para Edom, permitindo que sustentassem suas forças militares e fortalecessem o comércio com outras nações. A localização estratégica dos edomitas ao longo da Estrada do Rei, uma rota comercial importante que conectava diversas regiões econômicas do Oriente Próximo, conferia a eles vantagens econômicas e políticas. Controlar essa rota possibilitava aos edomitas cobrar tributos e garantir a segurança das caravanas comerciais que atravessavam a região. Assim, mesmo diante dos desafios geográficos, os edomitas conseguiram consolidar-se como um povo relevante no cenário da época. Os edomitas se organizaram desde muito cedo em unidades tribais, o que posteriormente evoluiu para uma estrutura monárquica. Essa transição pode ter sido influenciada pela complexidade da sociedade e pela necessidade de centralizar o poder para enfrentar ameaças externas. Como nação, os edomitas se estruturaram de forma mais organizada do que o povo de Israel em determinado período, conferindo-lhes certa vantagem inicial. A terra dos edomitas era caracterizada por sua topografia montanhosa, que oferecia defesa natural contra invasores. Cidades como Bosra e Selá, mais tarde conhecida como Petra, eram estrategicamente localizadas em locais quase inacessíveis, cercadas por rochas e falésias que dificultavam tentativas de conquista. Essa geografia peculiar permitiu aos edomitas manter sua independência e defender-se com sucesso contra ameaças externas por longos períodos. A religião dos edomitas era influenciada pelas práticas religiosas cananeias e de povos vizinhos, absorvendo elementos culturais e religiosos dessas culturas. A estrutura social dos edomitas, inicialmente organizada em clãs e tribos, evoluiu para um sistema monárquico antes mesmo do povo de Israel adotar essa forma de governo. Essa organização política mais centralizada contribuiu para a relevância dos edomitas no cenário regional, conferindo-lhes estabilidade e poder econômico. Os edomitas, assim como muitos povos antigos da região, tinham sua religião influenciada pelas práticas religiosas dos povos vizinhos, como os cananeus, moabitas e amorreus. Inicialmente, os edomitas adoravam uma série de deuses, mas possuíam uma divindade nacional principal associada à guerra e ao clima. Essa divindade era possivelmente similar ao Baal dos cananeus, que governava tempestades e fertilidade. Com o tempo, especialmente após a conquista por João Hircano, na Idumeia, os remanescentes dos edomitas passaram a praticar o monoteísmo judaico. A sociedade edomita, inicialmente organizada em clãs e tribos, eventualmente adotou uma estrutura monárquica. Essa mudança pode ter sido influenciada pelos povos vizinhos ou pela necessidade de centralizar o poder para enfrentar ameaças externas. Como nação estruturada de forma mais organizada do que Israel em certo período, os edomitas se destacaram pela sua capacidade de se defenderem com sucesso contra invasores graças à topografia desafiadora da região montanhosa em que habitavam. Durante séculos, a relação entre os edomitas e os israelitas foi marcada por hostilidade e conflitos. Mesmo sendo povos irmãos, descendentes de Esaú e Jacó, as tensões entre eles se manifestaram em diversos episódios ao longo da história bíblica. Uma das narrativas mais emblemáticas que exemplifica essa relação conturbada foi a recusa dos edomitas em permitir que os israelitas passassem por seu território durante a jornada do Êxodo. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom pedindo permissão para atravessar o território edomita, prometendo não tocar em suas plantações nem usar seus recursos. No entanto,
O rei de Edom não apenas negou o pedido pacífico de Moisés, mas mobilizou um exército para impedir os israelitas de passarem pela sua terra. Essa recusa desencadeou um longo desvio pelo deserto para evitar confrontos. A atitude dos edomitas nesse episódio ilustra a ruptura na relação fraternal entre esses povos e sinaliza o início de um padrão de hostilidade que perduraria ao longo dos séculos. A aliança natural, que deveria existir entre Israel e Edom, foi substituída por rivalidade e guerra, refletindo a rejeição espiritual e a escolha do caminho da oposição aos planos divinos por parte dos edomitas. Os profetas bíblicos proferiram severas condenações contra os edomitas ao longo da história. Profetas como Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias e Malaquias dirigiram palavras de juízo e advertência a esse povo. A profecia de Obadias é uma das mais específicas e contundentes contra os edomitas. O livro de Obadias, o menor entre os profetas, é dedicado inteiramente à condenação de Edom. A acusação central de Obadias contra os edomitas foi a sua postura durante a invasão e destruição de Jerusalém. Enquanto Judá sofria nas mãos dos inimigos, os edomitas não apenas observaram passivamente, mas também se uniram aos invasores para colaborar ativamente na ruína da cidade. Em vez de socorrer seu irmão em tempos de necessidade, Edom escolheu tirar proveito da desgraça alheia. Os edomitas chegaram ao extremo de emboscar e atacar os refugiados que fugiam da devastação em Jerusalém. Essa traição e crueldade dos edomitas foram duramente condenadas pelos profetas, que denunciaram a falta de misericórdia e compaixão desse povo. A mensagem divina através dos profetas foi clara. Por causa da violência contra Israel e da colaboração na desolação de Judá, o juízo divino estava sobre Edom. As profecias anunciavam a completa ruína e extermínio do povo edomita como consequência de suas maldades e traições. Após a ascensão da Síria no cenário geopolítico do Antigo Oriente Próximo, os edomitas recuperaram sua autonomia por um período, mas logo foram forçados a se tornar tributários dos assírios. Essa submissão, como estado vassalo, enfraqueceu a economia de Edom e minou sua prosperidade. Sob o domínio babilônico, em 604 a.C., os edomitas aliaram-se a Nabucodonosor na destruição de Jerusalém em 587 a.C. Aproveitando o colapso de Judá, os edomitas expandiram temporariamente seu território no sul e estabeleceram Hebrom como capital, criando a Idumeia. No entanto, esse momento de vantagem logo se transformou em declínio. Nos séculos seguintes, os árabes nabateus invadiram Petra e absorveram alguns edomitas, enquanto outros migraram para Idumeia. Durante a revolta dos Macabeus, Judas Macabeu obteve vitória sobre os idumeus em 164 a.C. Em 120 a.C., João Hircano subjugou completamente os edomitas, forçando-os a adotar o judaísmo. Sob domínio romano, mantiveram certa relevância até desaparecerem da história, após lutar ao lado dos judeus contra Roma na defesa de Jerusalém em 70 EC. O livro de Jó, um dos textos mais enigmáticos e profundos da Bíblia, suscita teorias sobre sua possível conexão com os antigos edomitas. Situado em uma região que muitos estudiosos associam ao deserto da Arábia, possivelmente próxima de Edom, o livro apresenta características culturais e literárias que sugerem uma ligação com esse povo antigo. A terra de Uz, onde Jó viveu suas provações e dilemas existenciais, pode estar relacionada à região de Edom ou áreas próximas, considerando a menção da filha de Edom que habitava na terra de Uz em Lamentações. Além disso, os nomes dos amigos de Jó,
como Elifaz, o temanita, podem indicar uma conexão com Edom, já que Temã era uma cidade importante nessa região. Essas pistas levam alguns estudiosos a especular que Jó e seus amigos poderiam ter sido edomitas ou originários de regiões culturalmente ligadas a Edom. Embora essa teoria não seja consensual, ela oferece uma perspectiva intrigante sobre as possíveis origens dos personagens do livro de Jó e destaca a complexidade e profundidade desse texto sagrado. Quer se aprofundar mais no conhecimento bíblico? Estude Teologia Conosco online. Confira as informações na descrição do vídeo ou no primeiro comentário em destaque. Espero que tenha gostado dessa jornada pela história dos Edomitas. Deixe nos comentários se já conhecia essa narrativa bíblica. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.